Quando a gente fala em arquitetura moderna, uma coisa mais importante que a gente tem que entender é a flexibilidade. Por que isso é um ponto importante, né? Porque hoje nós vivemos num mundo que hoje é muito mais rápido, né? As coisas acontecem mais rápidas, as atualizações são mais rápidas, né? Tudo é muito rápido. A gente vive num mundo que a gente costuma chamar, estamos na era da informação. E essa era de informação, ela é muito rápida e muita coisa acontece. Então hoje, quando você vai desenvolver qualquer aplicação, você já tem que pensar que a sua aplicação tem que ser flexível. Né? O que seria então a flexibilidade? A flexibilidade de arquitetura de software se refere à capacidade de um sistema de software se adaptar às mudanças de requisitos ou novos cenários, sem exigir uma reestruturação significante ou uma reconstrução completa. Ou seja, hoje você tem que pensar que o seu software ele vai crescer, né? Coisas novas vão aparecer, você pode colocar novos módulos, você vai poder colocar novas funções. Então você tem que criar o seu software de forma que ele permita que isso aconteça sem você ter que mexer naquilo que existe, sem que você tenha que quebrar a tua aplicação, sem que você tenha que reescrever a sua aplicação inteira, né? Então isso é muito importante quando a gente fala em desenvolvimento de aplicações modernas. Então vamos falar aqui agora de alguns tópicos, né, referente a isso. O que a gente quer dizer então sobre a flexibilidade? A primeira coisa que você precisa pensar, né, que toda aplicação hoje ela é dividida em módulos, né? Então tem que pensar em modularidade. O que é a modularidade? Uma arquitetura modular onde o sistema é dividido em componentes independentes e interconectados torna mais fácil adicionar, remover ou substituir partes dos sistemas sem afetar o restante. Então você pensa, antigamente, né, quando a gente desenvolvia algum sistema aí, lá em 95, 94, né, em 87, quando você criava sistema, você não tinha muito essa visão, né, de quebrar a aplicação em vários pedaços. Então você tinha o que? Era um código-fonte. Então você tinha um código-fonte do seu programa. Por exemplo, eu tenho vou dar um exemplo, tá? Então eu vou criar um software aqui para uma imobiliária, beleza? Então eu tinha um código-fonte que fazia tudo. Então ele fazia o cadastro de imóveis, ele fazia a parte financeira, ele fazia a parte de locação, ele fazia a parte de contratos, fazia a parte jurídica. Então tinha tudo isso dentro de um código-fonte só, né? Então eu tinha aquele código-fonte gigantesco lá com milhares de linhas e ele fazia tudo isso, né? Então o que acabava acontecendo, né? Se eu precisava, aí a empresa chegava e falava assim, putz, agora eu quero adicionar mais uma funcionalidade aqui nesse software, tá? Eu quero fazer agora um controle de inadimplentes aqui e eu quero começar a controlar os meus clientes inadimplentes. Por isso, eu tinha que mexer naquele emaranhado de códigos, onde estava tudo conectado, isso dava muito problema, dava muita manutenção, muita dor de cabeça. Como que a aplicação moderna resolve isso? Hoje a gente desenvolve tudo quebrado, né? A gente desenvolve em partes, né? A gente não desenvolve mais um código-fonte só para tudo, né? Então vai ser muito comum você ter dentro da sua aplicação partes quebradas, né? Então eu tenho ali a parte que faz cadastro de cliente. Então isso é um módulo separado. Agora eu tenho um módulo separado aqui que faz o financeiro. O cadastro de cliente fala com o financeiro fala com o cadastro de cliente, mas eles são códigos separados, como se fossem programas separados. Agora eu tenho aqui separado toda a parte que faz a gestão dos meus imóveis, né? Então eu tenho uma parte aqui onde eu cuido de toda a parte financeira dos meus imóveis. Então eu tenho um módulo separado só para financeiro dos imóveis. Eu tenho um módulo aqui que eu vou cuidar dos inadimplentes. Então você tem um módulo separado. Então o que acaba acontecendo, né? É como se o seu sistema fosse um grande quebra-cabeça que pudesse ser ampliado. Então a qualquer momento que você precisa colocar mais alguma coisa, mais alguma funcionalidade, você consegue simplesmente ir colocando mais rotinas, colocando mais soluções, e você consegue então com isso ter um software mais independente, né? Ou seja, ele é mais flexível, então você consegue fazer o seu software crescer de forma muito fácil, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender, sempre que você for criar um software, você tem que pensar na modularidade, né? Então assim, ele tem que ser flexível e dividido em módulos. O que mais que a gente precisa, né? Interfaces bem definidas. Ter interfaces claras e bem definidas entre os componentes permite que novos módulos sejam desenvolvidos sem a necessidade de alterar o código existente, desde que eles atendam às interfaces específicas. Então isso é muito legal, né? Por exemplo, eu vou ter aqui uma interface de contas a pagar. Eu vou ter uma interface aqui de contas a receber.
Aí eu vou ter uma interface de cadastro de clientes. Então, quando você cria essas interfaces, né, você tem ali elas bem definidas, prontas. Então você consegue ligar o teu software, você pode conectar qualquer parte da tua aplicação sem esforços, né? Então você consegue trabalhar de forma bem rápida, né? Então você consegue colocar você consegue ampliar, você pode fazer a sua aplicação crescer. Sim, né? Então isso é importante, tá? É ter as interfaces bem definidas. Padrão de designs, né, flexíveis. Usar padrões de design flexíveis como o padrão Strategy, Observer ou Adapter pode permitir que partes do sistema sejam substituídas ou estendidas sem alterar as outras partes. Então isso nós vamos falar mais na frente quando a gente entrar na parte de código, tá? Mas você entende assim, né? Hoje a gente já temos alguns padrões de desenvolvimento, né? Tem alguns padrões de designs prontos que o mercado utiliza, né? Que tem o Strategy, o Observer e o Adapter. Ou seja, então você consegue fazer sua aplicação crescer substituindo um módulo inteiro, né? Então, por exemplo, você pode falar assim, a minha parte financeira vai trabalhar de outra forma agora, então vou desenvolver um novo módulo financeiro. Então você consegue simplesmente criar um novo módulo financeiro, tira o módulo financeiro antigo, coloca o novo e a aplicação continua funcionando, atuando já com o seu módulo financeiro novo. Configuração externa, vamos lá. Permite que configurações e parâmetros sejam ajustados externamente ao sistema. Facilita a adaptação de diferentes cenários sem a necessidade de recompilação ou reimplantação. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Hoje a gente trabalha com várias soluções, mais uma vez, né? Da gente entrar na parte de código, você vai entender muito bem como isso funciona. Então hoje a gente não deixa coisas chumbadas na nossa aplicação que a gente tenha que alterar depois, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma configuração aqui no meu app, por exemplo, que sempre que chegar dezembro, eu quero mudar a skin da minha aplicação para ela ficar com a cara de Natal. Falar, putz, mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recompilar, colocar essa skin? Não, eu posso ter isso externo, por exemplo. Eu posso ter lá no meu Firebase, lá no meu Remote Config no nosso Firebase. E depois eu vou explicar o que é o Firebase. Então, dentro do Firebase, né, que é uma interface do Google que está lá na web, eu consigo então entrar no Firebase e criar uma configuração remota que a minha aplicação está ouvindo aquele Firebase, né? Então, eu posso falar assim, ativar skin de Natal, sim ou não? Quando eu for no Firebase e falar que sim, a minha aplicação, na hora que entrar, ela vai conectar o Firebase. Opa, aqui está falando que é para ativar skin de Natal e já ativa. Então, hoje a gente usa muito as configurações externas para reduzir a quantidade de recompilação e para a gente conseguir também, né, falar com o nosso usuário de forma mais simples. Um outro exemplo, né, vamos supor que eu tenho um app, né, o app lá, o Android ou iOS, e eu quero que meus usuários sempre trabalhem com a última versão, né? Então eu posso ter também lá no meu Firebase, na minha conexão externa, eu deixar configurado lá o último número do meu aplicativo. Então sempre que eu atualizar o aplicativo na loja, eu vou no Firebase e atualizo lá no meu Remote Config o número dessa versão. Quando o usuário logar no app, ele vai verificar se a versão que é atual dele é igual a essa configuração externa. Se não for, eu mando ele para a loja e peço para ele atualizar o app. Então assim, as configurações externas hoje são importantíssimas, né? Em desenvolvimento moderno a gente usa demais, tá? Usa muito mesmo. E é importante que você entenda isso. Um outro ponto importantíssimo aqui é o uso de APIs, tá? Fornecer APIs. O que são as APIs, né? São interfaces de programação de aplicativos bem documentáveis e estáveis, permite que desenvolvedores externos integrem ou estendam o sistema de forma controlada. Então as APIs, assim, é como se você... Depois nós vamos entrar a fundo em APIs, tá? Mas vou dar um breve resumo. Pensa que você vai deixar toda a sua regra de negócio na web e você vai ter um endereço lá que vai ter uma autenticação, segurança e tudo mais. E você vai fornecer esse endereço para os seus fornecedores, para os seus programadores, para os seus parceiros, né? E eles vão poder usar essa API sua para estender a aplicação, né? Então é como se você deixasse toda a sua regra de negócio, toda a sua inteligência em um servidor, né? Então você permite ali com vários endereços de internet. Por exemplo, eu posso criar lá uma interface de contas a pagar, que está na web.
Então, ao invés de eu ter essa lógica dentro do meu aplicativo, eu tenho ela na nuvem, né? Então, meu aplicativo ele vai passar os parâmetros, lá na minha API ele vai processar e devolver para o app. Vocês estão vendo como a gente consegue quebrar as aplicações, né? Então, assim, hoje é muito diferente como a gente programa. Se estiver um pouco complicado, não se preocupe, mais na frente você vai entender o que é tudo isso, tá? Testabilidade, né? Um sistema que é facilmente testável permite que mudanças sejam feitas com mais confiança, sabendo que as regressões podem ser identificadas rapidamente. Tá? Depois nós vamos explicar toda essa parte de teste, mas isso é importante, tá? Quando você cria uma aplicação, você já cria ela pensando nos testes, né? Ou seja, uma aplicação onde você consegue testar ela. Sempre que você fizer uma alteração, você roda lá os seus testes. Se deu erro, você já sabe onde deu o problema, né? Então hoje o software ele tem que ser feito de uma forma que você consiga testar, que você consiga atuar nele de forma bem tranquila e transparente. Ciclo de desenvolvimento iterativos. Adotar práticas ágeis e ciclos de desenvolvimento iterativos permite que software seja adaptado com mais facilidade à medida que os requisitos evoluem ou são refinadas, né? Então isso nós vamos falar mais lá na frente. Tem algumas formas de você aplicar, né, práticas ágeis para você melhorar o seu desenvolvimento, melhorar o desenvolvimento do time, fazer com que as coisas sejam as entregas sejam melhores, sejam refinadas, tá? Isso é que eu falo, né? A aplicação moderna, muita coisa mudou, né? Antigamente você tinha o programador, né? Hoje você é muito mais que programador. Hoje você tem que entender de métodos ágeis, você tem que entender de nuvem, você tem que entender de programação web, tem que entender de programação de front, back-end. Então são muitas coisas que você precisa aprender hoje, tá? Para você ser um desenvolvedor. E é isso que eu quero abordar no curso, tá? Aprender todas essas pontas, né? Entender como todas as coisas funcionam, como que a arquitetura de uma aplicação moderna funciona. Então lá, a flexibilidade é especialmente importante em ambientes de negócios que mudam rapidamente, como startups, empresas de tecnologias e setores altamente regulamentados, nos quais os requisitos podem mudar com frequência. Ter uma arquitetura flexível ajuda a manter o software relevante e eficaz ao longo do tempo, economizando tempo e recurso ao evitar a reestruturação massiva. Lembrando que tudo que a gente cria hoje, a gente cria para durar, a gente cria para ter o maior tempo de vida possível, né? Que a gente simplesmente consiga fazer e crescer, que a gente consiga fazer a nossa aplicação aumentar, melhorar, sem ter que perder tudo aquilo que nós fizemos. Se já assistiu essa aula, eu peço que você volte, escute de novo. Esses assuntos são importantes demais, tá? Todo esse conceito de arquitetura é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Eu agradeço e até a próxima aula.